Oiê, sejam bem-vindos a mais um Apartamento 23. Hoje eu estou aqui totalmente sem filtro, sem maquiagem, apenas com meu skincare. E eu vou falar piores e melhores momentos de morar sozinha. Pra quem não sabe, eu tenho 22 anos e eu moro sozinha. Eu saí de casa com 22 anos porque meus pais eram separados, são ainda, né? E eles. Eu não tinha uma casa fixa, nunca tive. Por questões de não querer magoar um, não querer magoar outro. Então, era muito difícil, e ainda é, né? Minha irmã ainda tá nessa situação de não ter uma casa fixa. E foi algo que eu sempre quis por estabilidade. Então, eu resolvi sair de casa. Eu comecei a trabalhar como CLT, consegui estabilidade e saí de casa. Mas tem coisas assim que nós temos a pensar sobre morar sozinha. Principalmente se tu for uma mulher nos seus 20 e poucos anos. É a minha experiência, pelo menos. Então vamos começar. Eu acho que o top piores momentos que eu fiquei sozinha assim é que eu não tinha ninguém para conversar. Até eu adotar meus dois gatos, eu me sentia muito sozinha, porque eu tenho desregulação emocional, né? Eu tenho borderline e isso tinha dias em que eu ficava muito mal ou procurava companhia de pessoas erradas. Isso também tem muito a ver com o que eu tenho, que é o transtorno de personalidade borderline, mas também tem a ver com o fato de que eu ficava sozinha, me sentia sozinha, acabava convidando, tipo, pessoas para sair que nem, nem eram boas pessoas, sabe? Então, isso foi uma coisa que foi top, piores momentos, se não o primeiro, que foi me apegar em pessoas erradas, porque eu me sentia sozinha, e sair com pessoas erradas também. Outro top piores momentos é não ter teus pais ali. Tipo, hoje em dia com a internet tu tem ali, dá pra ligar e conversar e tal, mas não é a mesma coisa. Sempre que eu tinha uma crise de pânico, meus pais estavam lá comigo, principalmente a minha mãe, pra me acalmar. Então eu aprendi muito e evoluí muito. Então isso é uma coisa negativa e uma coisa positiva, a como me acalmar num ataque de pânico e como voltar a centrar, assim, sabe? Me restabelecer depois de um mini surto, sabe? O que é uma coisa ruim, mas é uma coisa boa. Então, os dois, tá? No lado bom e no lado ruim. Uma coisa ruim é que o teu salário é. Se tu mora em cidade grande, eu moro em Porto Alegre, nem é, tipo, a maior cidade do Brasil, mas é uma cidade grande. Tu vai gastar muito com aluguel se tu quer morar num lugar bom e se tu quer ter segurança. Por quê? Eu cheguei a morar num lugar onde não tinha portaria, mas eu morria de medo. Por quê? Porque era no bairro bom, então eu não morria tanto assim de medo, mas eu chegava de madrugada, às vezes, sozinha, ou de noite por causa da faculdade. Então, isso era uma coisa que me pegava muito. Daí eu resolvi me mudar, porque eu adotei meus dois gatinhos. E quando eu me mudei, uma coisa que eu queria muito era uma portaria. Agora eu tenho uma portaria, tem câmera, tem tudo, eu me sinto mais segura. Por quê? Porque a verdade é que esteja preparada para gastar com segurança, sabe? Principalmente se tu for uma mulher nos seus 20 e poucos anos. Tipo, gente, o noticiário tá ali, sabe? A gente, infelizmente, é estatística. Não estamos seguras em qualquer lugar. Então é uma coisa muito ruim, mas tu vai ter que gastar com segurança. O que deveria ser algo gratuito, mas não é. Então tu vai ter que, então isso é uma coisa ruim, tu vai ter que gastar com segurança e para isso tu vai ter que gastar com um valor de aluguel maior para ter essa segurança, sabe? Para não virar estatística, que é uma merda, mas acontece. Outra coisa ruim é que tu vai ter menos amigos por ficar menos intolerante. Ficar menos tolerante, no caso. Porque o que, que acontece? Quando nós vamos morar sozinhos, a gente começa a ter o nosso próprio mundo.
a gente começa a ter a nossa própria rotina sem interferências externas e a gente começa a ter o nosso jeito de fazer as coisas. Então, quando vem alguém de fora e entra aqui e mexe nas tuas coisas, isso tanto por um lado físico como emocionalmente falando, isso vai te incomodar muito. E daí tu vai ficar mais intolerante, entendeu? E isso vai fazer com que tu aceite menos as coisas, o que é um lado bom. E isso vai fazer com que tu descubra com quem tu realmente quer passar teu tempo. Tipo, eu vou sair de casa pra isso, sabe? Então, essas são as coisas boas. E a coisa ruim é que tu vai ter menos amigos por causa disso. Principalmente porque tu vai ter menos amigos, porque tu vai ter que gastar com aluguel, gastar com luz, gastar com água, gastar com, se tu tem pet, gastar com teus pets. Então isso vai fazer com que tu tenha menos dinheiro mensalmente para poder, tipo, por exemplo, sair todo final de semana com as tuas amigas. Tu não vai conseguir fazer isso. Só se tu ganha uns 5, 6, 7, 8 mil por mês. Mas a verdade é que não é essa a realidade de todo mundo. Então, esteja preparado para talvez perder ou se sentir um pouco mais uh, largado de mão pelos amigos, porque acontece, sabe? Principalmente quando os teus amigos estão em fases diferentes, tipo, se eles ainda não moram sozinhos, não trabalham e tal, eles não vão entender o que tu tá passando, de, tipo, ter que economizar dinheiro, ter que ter mais responsabilidades. Então, isso é uma coisa ruim, sabe? Mas o lado bom é que quem for pra ficar, realmente vai ficar. E mesmo não sendo a realidade da pessoa, ela vai entender. Então, tu vai acabar descobrindo nesse momento quem são teus amigos de verdade. O que é uma coisa boa. Eu tive perdas, mas também tive muitos ganhos, sabe? Eu vi realmente amigas que foram visitar meu apartamento, amigas que me ajudaram na mudança, sabe? Umas coisas assim que eu fico muito feliz. E agora vamos falar mais de coisas boas, então. Passei 7 minutos falando mal de morar sozinha e vão achar que eu não gosto. Mas eu gosto sim, tá? Eu gosto de ter minha liberdade, porque eu tinha que seguir as regras da casa. Aqui é minha casa, eu faço as regras. Pra mim, isso já tá ótimo, porque se eu não quero lavar a louça agora, eu não lavo, mas é melhor lavar, senão fica uma bagunça. Mas se eu não quiser, eu não lavo. Se eu quiser acordar meio-dia num sábado, eu posso acordar meio-dia num sábado, não vai ter ninguém me acordando. Tá, agora eu tenho o pistache e o pecan que me acordam. Mas, às vezes a gente dorme até meio-dia e eles dormem junto, tá? Então, é bom. Se eu não tô afim de conversar com meus pais, é só não responder eles ou falar, olha, não tô afim de conversar. Então, isso me dá mais limites e poder impor limites com eles, principalmente se seus pais também são emocionalmente instáveis. Então, isso ajuda a relação de vocês. A minha relação com meus pais está muito melhor desde que eu fui morar sozinha. Ah, desde que eu fui morar sozinha, assim, a minha relação com meus pais melhorou muito. Porque eu consigo impor mais limites e eles têm mais tempo pra, tipo, focar nos meus irmãos e outras coisas do que eu demandando muito tempo deles. Então, e até porque a gente batia muita boca, pra ser bem honesta. A gente batia muita boca porque eu discordava em algumas coisas com meus pais, eu queria fazer a minha rotina e as coisas do meu jeito e eu não podia porque tinha regras na casa. Então, isso foi uma coisa que é um ponto baita positivo. Outra coisa, eu sempre sonhei em ter animalzinho, tipo, eu ter meu animalzinho. No meu pai, a gente tinha cachorros, o que eu gostava muito. Então, quando eu fui morar sozinha, eu sempre pensei em estar num apartamento em que aceitasse animais. E porque eu ficava pensando, tipo, eu quero muito adotar um cachorro. Eu falava pra todo mundo que meu sonho era adotar um cachorro, botar o nome dele de pistache. Só que o que acontece? Eu fui morar num estúdio, que foi meu primeiro apartamento. E daí eu eu não ia dar certo pra ter um cachorro, porque eu trabalho o dia inteiro. O cachorro vai ficar sozinho o dia inteiro. Tipo, ele gosta de passear, sabe? Ainda mais se for eu iria adotar, então provavelmente seria um cachorro grande. Então eu comecei a ter a ideia de ter gatos. E eu me apaixonei pelo pistache, e depois pelo pecan, mas a primeira foto que eu vi foi do pistache. E eu dei o nome dele de pistache porque eu cumpri aquilo que eu falei, que era o meu sonho. Só que eu mudei meu sonho de acordo com a minha realidade.
E foi perfeito, porque eu sinto que eles me escolheram e eu escolhi eles. É uma família. Então, o lado bom, outro lado bom de morar sozinha é que eu vou até começar a chorar, mas eu eu vivo assim uma família aqui dentro, entendeu? Eu tenho minha própria família. Eu consegui construir o meu cantinho sozinha, do meu jeito. Então é uma coisa muito boa, tipo, ter meus filhinhos, ter minhas coisinhas, tudo em um só lugar. Quem tem pais separados vai me entender, porque tinha roupa de um lugar, tinha livros em outro, era tudo meio misturado, tu não sabia quantas roupas tu tinha no total, quantos livros tu tinha no total. Agora eu tenho tudo só num lugar e pretendo continuar assim. Então, é muito melhor. Sério. Nossa, não ter que fazer uma mochila e ficar de um lado pro outro com uma mochila é muito bom. Eu odiava essa parte de. E daí tu esquecia uma coisa, tu não ia ter essa coisa pro final de semana inteiro. Era muito irritante. Outra coisa boa é que eu posso comer o que eu quiser. E, gente, é muito bom. Porque assim, eu tinha que dependia dos meus pais, sabe? Porque eles que cozinhavam. Tipo, minha mãe nunca deixava eu cozinhar, nem meu pai. Era sempre o que, que eles queriam. Então, agora eu como o que eu quiser. Se eu tô afim de comer pizza hoje, eu vou comer pizza. Isso é uma coisa ruim também, que eu tenho que cuidar da alimentação. Mas eu sinto que eu sou bem balanceada, assim, eu sou equilibrada nesse sentido. E não como muito doce mais. Eu comia muito doce com meus pais, mas agora eu como bem menos, porque se eu não comprar, não vai ter. Então, esse é o lado bom. Se eu não comprar, não vai ter. Se eu não comprar doce, não vai ter doce. Tipo, na minha casa só tem chocolate meio magro. Meio magro. Meio amargo. Mas eu nem compro tanto. Só tem, tipo, um chocolate meio amargo sem açúcar. E é isso que vai ter. Porque eu não vou comprar. Porque eu sei que se eu comprar, eu vou comer o tablete inteiro em menos de 20 minutos. Então, é bom, tipo, não comprar. Esse é o lado bom. Se tu não comprar, não vai ter. Então, tu consegue se regular melhor, controlar a tua alimentação melhor. Tu escolhe o que tu vai comer, tu escolhe o que tu vai beber. Se tu não quiser comer, tu não come. Então, isso é uma coisa muito boa. Mas morar sozinho não é fácil, tá? Quem acha que é, não é. Tu vai se sentir sozinho, tu vai se sentir afastado dos teus amigos, da tua família. Mas eu prometo que quem for pra ficar vai ficar. Quem for pra ficar do teu lado vai ficar e vai te trazer coisas muito boas. Tu vai amadurecer de um jeito assim. Eu amadureci de enxergar o mundo com outros olhos. Foi assim, eu era muito mimada. Então eu tive que aprender na marra algumas coisas. E foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, porque agora eu me sinto um pouco mais adulta do que eu já era. Eu não me sentia nada adulta. Tipo, de um ano pra cá, agora vai fazer quase um ano que eu moro sozinha. De um ano pra cá, eu amadureci, eu acho o que eu iria amadurecer em 6 anos. Essa é a média. Em 6 anos. Eu ia ter essa maturidade daqui 6 anos. Eu tô tendo agora com 22 o que eu teria com uns 26, 27 anos. Então, por quê? Porque eu tive que aprender a me virar. Eu tive que aprender que se eu comprar uma blusa, eu não vou ter dinheiro para pagar as coisas para meus gatos, então eu tenho que priorizar eles. Eu aprendi que eu não posso gastar com bobagem porque eu tenho que pagar conta de luz. Eu aprendi a racionalizar as coisas de tipo, será que realmente eu preciso disso? Será que não? Eu aprendi que se eu pegar uma louça eu tenho que lavar, porque depois vai virar um montoeiro, quem vai lavar sou eu. Então é melhor já lavar de cara. Eu aprendi o que é uma caixa de gordura, que eu não fazia ideia, o que é soda cáustica, como limpar vidro, enfim, eu aprendi várias coisas, sabe? Como ligar a luz lá na CE, que é um porre. Então, eu aprendi várias coisas assim. E eu sou muito grata por tudo isso, por toda essa experiência. Eu acho que foi uma das melhores decisões da minha vida. Foi bem impulsiva, eu decidi assim, ó. Na verdade, eu tava querendo me mudar fazia muito tempo. Era meu sonho desde, tipo, quando eu tinha, acho que bem novinha, quando meus pais se separaram, eu já detestava ter que ficar de um lado pro outro. Então eu sempre falei que eu ia morar sozinha com 18 anos. Mandei, eu fiz 18 anos e a realidade bateu na porta, né? Eu não estava preparada e eu não tinha dinheiro para me sustentar. Então eu fui morar sozinha com 22 e eu achei uma idade ok, porque eu ainda me considero muito nova,
Mas eu me considero, tipo, ok, eu tô amadurecendo. Então, muita coisa eu relevo porque eu tenho 22 anos. Mas eu me sinto muito melhor em saber que eu tô amadurecendo e tendo lições de vida que provavelmente eu não teria se eu não morasse sozinha. E isso é muito bom. Acho que financeiramente é bem difícil, tá? Eu não vou mentir. Mas ainda mais se tu não ganha muito. Se tu ganha, tipo, eu sou assistente jurídica. Ganho mais que a média nacional, mas não ganho tão bem assim. Então, e ainda mais, tipo, como eu falei, gasto em segurança, gasto em outras coisas que para elevar um pouco o nível de vida, que acaba que não sobra muita coisa. Mas é uma escolha que eu fiz. Então, tu vai aprender a fazer escolhas difíceis e lidar com as consequências dela. Então, é muito bom. Mas é isso. Se tu tá pensando em morar sozinho, se tu tá pensando em passar um tempo sozinho, apenas faça. Tu vai amadurecer bastante, porque acho que as melhores lições que eu aprendi nessa vida foram comigo mesma. Todas foram comigo mesma. Foram, assim, situações em que só tinha eu, e era isso, e eu tinha que aprender na marra. Todas. E é isso. Um beijo, um queijo, 2 gatos e um café. Tchau!